Shabbat Shalom, meus irmãos. Baruch Hashem. Estamos nos aproximando aí de uma festa de extrema importância. E é interessante que a gente comece, né, a estudar sobre essa festa uns 30 dias antes. Lógico, a gente não conseguiu né, por alguns motivos, mas nos sobrou alguns Shabbats para que a gente possa estudar. O estudo que eu vou trazer aqui hoje é um estudo básico, inicial, né, que a gente vai, durante esses próximos Shabbats, estar dividindo para poder estudar juntos. Então, a ideia, como foi muito bem falado ao longo de alguns Shabbats, é aprender o arroz e feijão. É aprender o básico. E aí, entre o aprendizado do básico, lógico, vai vir informações mais profundas, sim, natural, mas entender o que é o PIS, né? O Pessa, ele celebra a libertação de Israel da escravidão do Egito. Está lá no livro de Shemot 12, 15, Bar Midbar 23, 5, 8, Devarim 16, 1 e 8. O Pessa é uma das festas mais importantes que nós temos junto com Yom Kippur. Então a gente precisa entender que precisamos estar apto a celebrar a festa. Se ainda temos algumas coisas que mudar, é importante que façamos essa mudança, que vai sendo construída ao longo da nossa jornada. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero fazer uma leve introdução, aonde eu quero falar do Pessa, que ele não começa apenas como uma lembrança histórica, mas como despertar espiritual da nossa alma. Pessa é chamada na liturgia judaica de Zeman Heruteinu, o tempo da nossa liberdade. Não é apenas a liberdade dos nossos antepassados no Egito, mas é a liberdade de cada judeu que se encontra aqui presente, dos que estão assistindo, cada pessoa, para que cada pessoa possa experimentar a sua própria vida. Peço perdão aos arrins que estão na transmissão de ouvir o pancadão no fundo, mas enfim, né? Gosto é complicado. É na rua. Se não estão ouvindo, Baruch Hashem, melhor ainda. Os mestres da Hassidut, eles explicam que o Egito, chamado na Torá de Mitzrayim, está relacionado à palavra Metzarim, que significa limitações, estreiteza espiritual. Assim, quando a gente estuda Pessa, não estamos apenas estudando um evento antigo, meus irmãos, mas aprendendo como sair das nossas próprias limitações espirituais. O grande mestre racídico Schneur Zalman of Liad explica em seu livro do Tânia que a verdadeira liberdade ocorre quando a alma se liberta do domínio do ego e se aproxima de sua fonte divina. Por isso, todos os preparativos de Pessa, como remover o hametz, limpar a casa, preparar o seder, não são apenas rituais externos, mas um processo de refinamento interior. Também encontramos no Talmud um ensino fundamental. Em cada geração, a pessoa deve ver a si mesmo como se tivesse saído do Egito. Está lá em Pessahim 116b. Isso significa, meus irmãos, que o êxodo não terminou no passado. Ele continua acontecendo em cada geração, dentro de cada pessoa. Cada um de nós temos que ter esse sentimento no coração. Não é só fazer parte do corpo da sinagoga. Não é só vir na sinagoga. É entender que você não está aqui à toa.
O teu chamado veio do Eterno. E Ele te chamou para a liberdade. E quando você celebra a Pessa, você tem a convicção de que você está sendo liberto do Egito espiritual da sua vida. Então, não é só sentar nessas cadeiras, não é só sair de casa e pegar um trânsito e vir para cá. É ter a convicção de que a sua vida agora mudou por um propósito maior. Não mudou por causa do Caleb, não mudou por causa de mim, não mudou por causa do Eliarro, mas mudou porque o Eterno te tirou do Egito e te trouxe para cá. Você estava para trás. O Eterno foi lá e te buscou. E agora você caminha com todo mundo. Isso significa, como eu falei, né? O êxodo não terminou no passado, ele continua acontecendo. Na Hassidut, na visão da Hassidut, o estudo e a celebração de Pessa nos ensinam e nos ajudam a reconhecer as nossas limitações espirituais. Remover o Hametz do orgulho e da arrogância. Despertar a fé simples representada pela matzah, ou a matzah. Renovar a esperança na redenção final prometida pelos profetas. Com essa consciência, iniciamos esse estudo, meus irmãos, de Pessa. Não apenas para aprender sobre a festa, mas para experimentar a liberdade espiritual que ela revela. Que esse estudo, meus irmãos, possa ser um começo e nos ajude a celebrar um Pessa Kasher. Um Pessa puro, alegre e cheio de significados. Mesmo em meio à dor, da perda, do luto, o Eterno nos chama para celebrar. E o Eterno é tão perfeito que num dia como hoje ele não permite que você nem fique triste. Quem dirá em Pessa? Quando você sentar nas mesas lá embaixo e olhar em volta, tantos rostos novos na sua vida, tantas pessoas que você não conhecia, tantos ombros para você se apoiar e aprender, você vai olhar com o coração vibrando de alegria e vai falar: eu tenho uma família nova ao meu lado. Quando você estiver na sua casa fazendo a limpeza do Hametz, você vai estar pensando: eu não estou fazendo faxina. Eu estou tirando os resquícios do pecado da minha vida. Eu estou me purificando para receber a minha liberdade. Yosef, quando foi se apresentar perante o faraó, ele tomou banho, ele foi limpo, ele se vestiu bem, ele tirou toda aquela impureza do cárcere e foi. Você vai fazer isso com a sua casa. E se você precisar de auxílio, nós temos uma liturgia muito ampla e vasta. Meus irmãos, eu vou chegar nesse ponto aqui, mas antes, qual o significado da palavra Pessa? É passar por cima. É o sacrifício de Pessa ao Eterno, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Segundo Zohar 2:40b, a saída do Egito não foi apenas geográfica, meus irmãos, mas ela foi espiritual. O Egito, Mitzrayim, simboliza as Meitzarim, as limitações da alma. Pessa representa o momento
em que a alma rompe as prisões interiores dentro de si. No caminho do Mussar, os mestres ensinam que cada pessoa possui o seu Egito pessoal. Hábitos, medos, inclinações, revoltas, tristezas, angústias, pecados, vícios. Eu acrescento aí a jeito, né? Porque tem pessoas que batem no peito e falam, eu sou assim, acabou. Mal sabe ele que ele está exatamente. Fala no microfone, meu irmão. Não ajuda nós aqui. Perfeito. As midotes, meus irmãos, que foi falada pelo nosso irmão Itamar, nosso morezão aqui, é, precisam ser mudadas. Eu não posso ter os mesmos costumes, as mesmas ferraduras que me prendem no chão, os mesmos grilhões. Eu digo ferradura por quê? Porque o camarada vive de coice em coice, cada coice é um impulso para frente. Bate e vai para frente, bate e vai para frente. Deixa de ser cavalo e aprende a mudar. Gente, shiur com sonoplastia é a melhor coisa do mundo. Hábitos, medos, inclinações que escravizam o quê? O teu coração. A festa de Pêssego é um tempo designado para começar a libertação dessas correntes interiores. O mestre racídico Rabin Shimon Zerman Ofliad ensinou que o Pêssego é chamado de tempo da nossa liberdade, porque nesse período o Eterno desperta na sua alma uma capacidade de sair da escravidão, do ego, aproximar-se da santidade na visão judaica messiânica. A redenção do Egito também aponta para uma redenção futura, universal, prometida pelos profetas. Muitos discípulos judeus veem em nosso Mashiach Yeshua a manifestação do prometido, aquele que conduz à libertação espiritual e que prepara o caminho para a redenção final de Israel e das nações. Baruch Hashem. Eu prometo ser breve nesse shiur com vocês, meus irmãos, porque a gente vai trabalhar com base inicialmente e vai se aprofundando. Mas se você já aprendeu que você tem que celebrar uma caixa, uma peça, eu ia falar caché, uma peça caché. Você já aprendeu que você precisa se libertar das correntes que te prendem à impureza. Você já aprendeu que nosso Mashiach, ele nos conduz à libertação. E porque eu estou liberto, eu não faço nada, eu celebro a peça de qualquer jeito, eu mudo a data, coloco numa data diferente, eu tiro ela da quarta-feira para jogar em outro dia qualquer? Não. Eu faço como foi ensinado, como está na Torá e como os nossos sábios ensinam. Porque isso é judaísmo. Se eu começo a picotar e faço conforme o meu entendimento, sem consultar obras que vão me dar orientação, eu monto uma outra festa. Eu monto outro judaísmo. Eu faço o que eu chamo de Frankenstein judaico. Pode falar, Moré, microfone pro Morézão aqui. Ó. Já tô profetizando, hein, Moré. Ah, não, esse pensamento de ficar ajustando, fazendo esse Frankenstein que você citou, né, tirando um pedaço daqui, outro dali, remendando tudo, é mais ou menos o pensamento que a gente teve lá no Bezerro, né? É.
Ah, Moshe não voltou, vamos dar aqui o nosso jeito. Uhum. Se não deu com Moshe, a gente se vira. O que a gente vai fazer? Ah, faz um bezerro aí pra gente adorar. Né? É mais ou menos isso. Né? Não dá pra fazer o pensa coxa da maneira correta? Vamos dar aqui uma ajustada aqui, a gente muda o dia, a gente come matzá hoje, amanhã a gente come pizza. Essa é a ideia que nos leva, que a É, gente cai sempre na idolatria. Baruch Hashem. E isso é tão verdadeiro. Já vou chegar aí, meu irmão. Isso é tão verdadeiro que se você vai numa churrascaria e se empanturra de carne, você está introduzindo aquilo dentro de você, está se fazendo participante. Se você entende que você está participando de uma peça que não está caché, que está retirando elementos, que está modificando a peça para atender interesses das nações, ô meu irmão, você não está celebrando peça, você está fazendo uma churrascada com bezerro e de ouro. Perfeito isso. Fala exatamente o que está acontecendo aí fora, né? E temos que ter esse cuidado. Shaul, mas eu não tenho condição de montar uma peça na minha casa, mas você tem uma sinagoga. Então venha para a sinagoga. Shaul, mas eu não tenho condição de vir para a sinagoga. Então fala com a gente. A gente dá um jeito. Mas não fica sem cumprir. E aí, quer falar alguma coisa? E aí? Alô, alô, tá ouvindo aí? Tô. Não, eu queria falar a respeito desse movimento reformista, né? Porque se você perguntar para qualquer um, o Eterno ele vai reformar a terra ou ele vai restaurar? Restaurar? Porque o segmento reformista ele vem com essa ideia de formatar, né? Você reformar, né? Você vai pegar uma coisa que não é original e vai adaptar ao seu gosto. Né? Então a ideia do reformismo ele cai por terra quando você faz esse questionamento a respeito da restauração da terra, que é a função de Machia, restaurar o mundo caído. Isso é como você passar gesso numa parede úmida. Vai dar bom? Vai ficar bonitinho? Vai. Mas vai cair? Então, assim, tenta fazer o difícil. Tenta se esforçar para fazer o correto. A gente antigamente ouvia umas certas músicas que falavam, né? Questiona ou. Enfim, lembraram, né? Mas eu digo para você, questionar é importante, é. Vocês estão aqui porque vocês questionaram. Mas no momento que vocês estão aqui, vocês agora têm um ensino. Levem isso em consideração. A identidade de vocês começou a mudar no primeiro momento que vocês pisaram aqui, ficaram até o fim e decidiram mudar. O nome de vocês foi mudado nas esferas celestiais no momento que vocês encontraram a Torá. E quando eu digo a Torá, não é aqui, é Brit Olá. É o cumprimento. Você estava vendo resquícios. Você estava vendo pedacinhos. Agora, você vai juntar esses pedacinhos e vai estudar e vai além, vai colar e vai dar tudo certo. Então é importante que a gente aprenda as etapas. Gente, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para vocês, para que vocês adquiram e aconselhá-los a adquirirem materiais para que vocês façam a sua peça, acompanhem. No dia, costumamos ter um folhetim para ajudar, fazemos todo mundo junto, mas é importante que você tenha é, essa literatura com você para que você possa celebrar, porque se às vezes Shalom você não consegue vir, você sabe o que fazer. É igual o Shabat. Você não pôde vir, mas em casa você está fazendo bonitinho, bonitinha, você está fazendo tudo certinho, você está separando o seu Shabat. Baruch Hashem. Aí você começou a fazer as rezas do Sidur. Aí você parou e ligou a TV, acabou o teu Shabat.
Por isso que eu não imponho essa regra de que tem que estar aqui. Mas eu aconselho a estar. Porque me ajuda muito a cumprir quando eu vejo os meus irmãos cumprir e eu aprendo com eles. Não tem um Shabat que você pise nessa sinagoga com seu pezinho que você não consiga absorver um conhecimento novo. Tem irmãos aqui que são versados em Hassidut, Mussar, Cabala, e vai e vem. E todos se debruçaram, compraram livros, abriram, tiraram da capa, que foi o que a gente aprendeu semana passada, que os livros não podem ficar empoeirando, tem que ser lido. Então você lê o que tem que estar com os irmãos, bem. Mas aí, beleza. Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer em casa 2 dias antes de Pêssah? Vocês vão retirar o Hametz. Maridos, sabe aquela faxina que a gente não gosta de fazer com as esposas? Ajuda a fazer. Porque eles vão, se possível, se você não estiver no trabalho, ajuda. Sabe aquela bolachinha que você gosta muito de comer e aí você sabe que a esposa está tirando o Hametz em casa e você passa no mercadinho e vem amassando aquela bolacha. Não entra em casa, não. Sabe aquele pãozinho que você gosta de comprar na padaria? Quentinho, que saiu na hora? Compra não. Adquira uma caixa de matzá. Procure os nossos irmãos. Nós temos um fornecedor muito bom que nos ajuda. Não estou fazendo propaganda, não estou vendendo nada aqui, mas para aqueles que desejam a resgate judaica, ela está de prontidão para atender quem precisa. Tendo dito isso, Hametz é qualquer alimento fermentado feito de 5 espécies de grão, segundo a Lahá. Mas, Shaul, que grãos é esse? Já vai preparando a sacolinha, tá? Trigo, cevada, gasta tudo. Centeio e aveia. Shaul, mas eu vou jogar fora? Não. Shaul, eu vou dar para minha mãe? Não. Shaul, mas é para minha mãe. Depois ela me devolve. Não. O que nós vamos fazer? Bem didático, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos vender para o nosso parente, para o nosso vizinho, para quem quer que seja, pela menor quantia possível. Vamos lá, ó, tô aqui ó, com 5 pacotes de farinha de trigo, eu tenho aqui 2 latinhas de cevada, né? Eu tenho aqui um pão de centeio e eu tô com aveia. Nossa, porque a gente come uma aveia com banana, né, com fruta. Me vende, ó, eu vou fazer um acordo com você. Eu vou te vender tudo isso aqui pelo valor que você quiser me dar. No final do período de Pêssah, se você quiser me vender de volta, eu compro de você. Se você não quiser me vender porque eu te vendi e você quiser comer, é seu. Sabe aquele ketchupzinho daquela marca com H? Maravilhoso. Bota também, que ele também tem trigo. Bota os dois. Tem 2 com H. Tem trigo. E aí, então, 10 centavinhos de banana. Eu te dou por esse pacote. Tá vendido. Tá vendido. Se não quiser vender, começa a consumir agora e não vai comprando. Não vai comprando. Isso vale também para a sinagoga. Temos que fazer a limpeza do Hametz na sinagoga. É muito importante. Quanto mais gente ajudando, mais rápido termina. Já tivemos que fazer a limpeza do Hametz em 3, 4 pessoas. Gente,
é de sair o couro da mão. Não permitam que uns trabalhem e outros não. Se você está disponível nesse dia, venha. Nós vamos marcar. É importante. É a casa que o Eterno deu para você cuidar. Você ia falar alguma coisa, irmão? Muito bom. Mas eu entendi a pergunta do irmão. O irmão perguntou se a minha esposa não guarda Torá, não cumpre Shabat, a minha casa entra comida que, que é treife. Meu irmão, se você tiver a possibilidade de separar um cômodo e naquele período, numa negociação com seus familiares, você não permitir que eles entrem com alimentos, separa. Se você não tem essa possibilidade, espera aí que chegou uma ligação. Volumes de celulares desligados ou serão recolhidos. Meus irmãos, se você não tem essa possibilidade, não importa o motivo, né, desde que seja um motivo sério, como o que o irmão apresentou, não deixe de celebrar. Não deixe de vir. O ideal é que se comece a apresentar para essas pessoas, desde já, o significado, o simbolismo, tudo tudo que está envolvido de peça. Mostrar que aquilo é uma coisa muito séria, é extremamente importante, de uma forma que não seja imposta. Porque tudo que é imposto, a gente acaba não querendo fazer. Mas se você mostra, se você vai lá, apresenta um vídeo, olha, conta a história, como é que é o peça, sabe? Faz alguma coisinha para tentar mostrar para aquela pessoa a alegria que é aquilo. Prepara um dos alimentos antes, sabe? Faz alguma coisinha, pega um matzá, uma mini pizza. Vai cativando aquela pessoa para aquela pessoa entender que aquilo que você está cumprindo não é um momento, não é uma modinha, é algo sério. Pode ser que não dê certo nesse primeiro momento, mas vai dar em algum momento. Eu esqueci de falar de espelta. Sim, sim, sim. Exato. Então, uhum. Você vê, não é algo que nasce de um dia para o outro, não é algo que a gente vai conseguir mudar agora, mas é algo que a gente vai ao decorrer dos tempos. Rapaz, todo mundo é passível de mudar em algum momento. Até o curso de um rio, de tanto ele bater numa mesma quina de curva, ele acaba alterando a direção dele. Água mole, mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. É fato. Sim. No primeiro ano, eu sabia que eu tinha que tirar o Hametz, mas deixei passar um monte de alimento porque não tinha noção. No segundo, e fiz peça com matzá feito em casa, totalmente fora do horário. No, teve peça que eu recebi visita, a pessoa chegar com um pacote de carne de fora. Ou chegar com não sei o quê.
teve peça de esquecer que aquele alimento especificamente não podia, porque tinha um grão específico. Bendito do ketchup. Então, assim, são vários motivos que nos levam a ir aperfeiçoando. E tratar com os nossos familiares é a mesma coisa. Não se indisponha com nenhum dos seus familiares. Porque no momento que você se indispor com seus familiares, eles não vão ver a sua caminhada, eles vão ver somente aquele erro. E eles vão te julgar por muito tempo pelaquilo ali. Olha lá, fala que é o santão e está falando isso, fazendo aquilo. Não faça isso. A gente ganha, a gente não bate nas portas das pessoas, a gente simplesmente ganha pelo testemunho. Então, quando entram em contato, falando desses grãos, quando entram em contato com a água e fermentam por mais de 18 minutos, torna-se hametz. Conforme está escrito, por 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Êxodo 12, 19. Na tradição do Mussar, o hametz simboliza o orgulho e a arrogância do coração. Assim como a massa fermenta e cresce, também o ego humano pode inflar-se e afastar as pessoas da humildade diante do Eterno. Os mestres racídicos, eles ensinam que a matzá representa a humildade simples. Enquanto o hametz que você está tirando de casa vai representar a autoexaltação, você está tirando dentro de si aquela autoexaltação sua, que fazia que dizer para os seus familiares que você era a pessoa e tal, e fazia com que ficassem com raiva. Enquanto você está tirando tudo aquilo, o matzá vai representar a sua humildade simples, feita ali com farinha, água, sal, sovada no tempo certo, assada no tempo certo, simples. E a sua humildade, o Eterno vai temperar. Ou seja, o queijinho que você vai botar na matzá, aquela pasta de chocolate avelã, que eu não vou falar o nome. Se não tiver patrocínio, brincadeira. Que você vai passar. Eu tenho que comer matzá puro com margarina, Shaul? Misericórdia. Já tentei, não dá. Ah lá, compra teu queijo. Compra lá. Compra sardela. Hoje o nosso irmão Caleb, nosso rostinho da Britiolã mais famoso, trouxe sardela, guacamole, matzá coberto com chocolate ao leite. Quem quiser depois procura que tem. Está ao nosso alcance. Mas se não quiser, compra matzá normal. Faz coisas diferentes com ela. Faz aquela bolinha que eu não sei o nome, que o pessoal faz tipo uma sopa. Que quando a nossa irmã traz, só eu como na sinagoga, ninguém come aquilo. Não, é uma bolinha, parece uma almôndega, mas é feita com a massa da matzá. Quem lembrar, fala para mim, por favor. Então, por isso retiramos o hametz antes da festa, ensinando que a redenção espiritual começa quando o homem esvazia o seu coração de orgulho. O Zohar vai chamar a matzá de o pão da fé. Ou quinto C, vocês estão falando na altura do microfone aqui, viu? Quinto C. O Zohar chama o matzá de pão da fé e o hametz de símbolo da inclinação negativa, que tenta inflar o coração humano. Na leitura messiânica, a remoção do hametz também simboliza o abandonar o pecado e a corrupção interior. Muitos discípulos de Yeshua interpretam essa prática como um chamado à pureza do coração e à humildade diante de Deus. Baruch Hashem. Então, meu irmão, se você está entendendo que quando você tira o hametz de casa não é só aquela faxina anual que você tem que fazer, não. Você está livrando a tua casa da influência do Yetzer Hará, você está
livrando a sua vida da influência do Yetzer-Hará. Você está quebrando as correias que te prendiam as cebolas e os pepinos do Egito. Se você compreende isso, você não volta para trás. E aí, vamos falar então um pouquinho da preparação da casa, carro, escritório e sinagoga. Meus irmãos, verifiquem aí para mim o horário da Rábida lá, porque eu quero parar meia hora antes para dar o tempo. 7 horas, né? Então já é 6 horas, eu tenho meia hora para passar esse estudo ou ir. A Allahá determina eliminar todo o hametz de qualquer espaço da nossa responsabilidade. Shaul, vou ter que faxinar o carro. Vai. Vai. Deve-se limpar armários de cozinha, forno, geladeira, mesa, sofá, quarto, mochilas escolares, bolsas de alimento. Qualquer migalha deve ser retirada. O carro também deve ser limpo, porque pode ter migalhas de pão, restos de alimento. Olha só que interessante. A gente não vai escapar dessa faxina. Principalmente. Isso aí, se não limpou antes de entrar na sinagoga, miséria queima. Ai, ai. Salgadinho! Daquela marca maravilhosa que come com guacamole. Criançada, vocês não vão comer salgadinho durante 7 dias. Sabe aquela bolachinha gostosa de maisena? Bolacha traquina, se você já está comendo isso, misericórdia, que tem cochonilha. É. Sabe aquela panquequinha doce americana que a gente faz em casa? Vai fazer não. Escritório ou local de trabalho. Se a pessoa utiliza gavetas, mesas e armário, também deve verificar limpar. Eu tenho, Shaul, eu tenho uma mesa lá onde eu trabalho que é minha. Dá uma olhadinha nela, dá uma limpadinha nela. Passa o paninho com álcool, porque pode ser que em algum momento você deixou lá um passatempo e aí vai ter que limpar. Sim, sim, exatamente. E como a gente vai conseguir fazer isso com mais rapidez e mais fluidez? Se a gente já começar a partir do final desse Shabat a cuidar com mais. Por exemplo, tapete, só aspirar não é suficiente. Vamos ter que lavar. Cadeiras, a criançada come aqui que até prato fica às vezes. Tem que ficar em cima. Enquanto o peça não chega, papais, vocês vão ter que cuidar dessas crianças com um olho o tempo todo. Por quê? Porque eles vão pegar uma bolachinha de água e sal, vão subir, vão pegar uma bolachinha doce, vão subir, vai pegar um pãozinho, um pedaço de bolo. Então, mas eu já estou dizendo antes, porque se a gente já começar a nossa limpeza de já, né, nesse pós-Shabat, a gente vai ter menos coisa para fazer. Porque, Caleb, o caldo que desce pela escada quando a gente lava, às vezes é complicado. Então, assim, esse cuidado que a gente vai ter com nosso trabalho, com a nossa casa, isso tem que ser aplicado aqui também e com muito amor, muito carinho. Não tem que ser uma coisa pesada no coração. Se você tem a disponibilidade, venha para ajudar. Se tiver 3 vassouras e 5 pessoas, para o Hashem nem que reveze. Mas a gente se ajuda e a gente entrega e a gente deixa tudo bonitinho. A parte difícil já aconteceu há muito tempo atrás. E acredite, deu trabalho.
Os mestres de Mussar ensinam que a limpeza de casa antes de peça é o reflexo da alma. Assim, quinto C, como procuramos cada migalha, e é igualzinho os meus alunos, porque eu estou falando, o aluno está de costa para mim. Quinto C. Não, eu sei, é que eu não posso perder o momento. Assim como procuramos migalhas de Hamlet, eu vou fazer perguntinha, quero que. Baruch Hashem, não, pode perguntar para o Morelli e responde. Ah, ó, assim como procuramos cada migalha de Hamlet, também devemos procurar as falhas do nosso caráter. Ô, meu irmão, bota isso no silencioso, por gentileza. Que não temos trilha sonora no Shure. Oh. Rapaz, não me joga no fogo, não. Pergunta. Ó, se eu não souber, eu jogo a bola para os universitários. Pode ser? Ó, Shemot, versículo. Calma aí, cara. Deixa eu ver aqui. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, e pães sem fermento com ervas amargosas a comerão. Aqui é o dia 14, certo? Imolação, certo? Shemot, capítulo 2, versículo 8. Isso. Só que quando chega no versículo 18, está assim: no primeiro mês ao 14 dia, à tarde comereis pães sem fermento até 21 do mês à tarde. Certo? Se a gente fizer as contas e começar a contar do dia 14, que nem está aqui no versículo 18, e somar os 7 dias que tem que comer pão sem fermento, não vai dar 7, vai dar 8 dias. Microfone pro nosso chamache. Porque é o seguinte, como vai fazer o cálculo? Você tem que imolar o cordeiro na noite do 14º dia. Está escrito, você vai guardar o cordeiro durante 4 dias. Versículo 8 da imolação? Espera aí. Deixa ele formalizar a pergunta que você responde. No 10º dia a gente separa o cordeiro, ele tem que ficar 4 dias. E vai imolar ele à tardinha do dia 14. Certo? Do dia 14. A gente não sabe se essa noite do dia 14 se refere à mudança do dia 13 para o dia 14 ou se é do dia 14 para o dia 15. Isso, só que tipo assim, se a gente muda do dia 14 para o dia 15, já não é mais dia 14, já é dia 15. Então, mas não pode, porque não vai dar certo, porque a imolação tem que ser exclusivamente no dia 14. Mas aí tem um outro problema. Se a gente começa a contar dos 7 dias de comer pão sem fermento, se a gente fazer o cálculo a partir do dia 14 e contar mais 7 dias, não dá no dia 21. Porque ele está dizendo que vai finalizar no dia 21. Microfone. Qual é o pensamento do rabino? Não, é o chamache. Eu vou falar aqui o que eu lembro, porque assim, esse assunto está muito claro na minha mente, porque foi um assunto que a gente conversou uma vez, não sei se o Kalev lembra, na mesa da minha casa, no almoço, e o rabino explicou qual é o pensamento dele. Quanto a isso, é impossível bater o martelo só pelo que está escrito na Torá. Não dá, não dá. Porque realmente, como fala aqui, no passuco, se a gente for um pouquinho mais para frente, aquele passuco que a gente estava, Cleiton, era o 18, né? Vai dizer assim, ó, no primeiro mês, no dia 14 pela tarde, comereis pães ases até o dia 21, beleza. 7 dias levedura não será encontrada. É esse daqui que fala?
Não nesse não, acho que era o Deixa ele falar que isso é importante, só um gente. segundo. Pá, pá, pá. Que fala a noite, né? Que fala a noite do 14º dia. Qual que era que ele passou? É o 8? Sim, sim, sim. Exatamente. Então, assim, como diz, na noite do dia 14, o que dá a entender? A confusão ela chega como? Você entende que se é noite, já passou o pôr do sol, já é o dia seguinte, não seria mais 14, seria 15. Né? Então é aí que entra a confusão. Contudo, se não me falha a memória, e depois a gente pode tirar essa dúvida com o Maurício, mas eu lembro de o Maurício falar o seguinte: ah, quem guarda as tradições da Torá melhor do que os Bnei Israel? Então assim, a gente vai seguir. Tá, não vou falar de nomes nem de congregações, mas de gente que se converteu há menos de 50 anos e aí quer mudar uma tradição que vem do Sinai, né? Então assim, não que a gente tenha que seguir Baruch tudo Hashem. cegamente, mas eu lembro que essa é a mentalidade do Maurício. Então eu tô falando aqui por quê? Peraí. Meus irmãos, eu concordo com a mentalidade do nosso Rav nesse conceito. Eu acho muito importante. Eu concordo com o relato que o nosso Moré. Só um minutinho. Eliarro, só um minutinho. Eu concordo com o que o Moré falou, com o Shamash Ariel falou, e com a visão do nosso Rav. Lógico, nós temos que buscar sempre fazer como os nossos irmãos vêm fazendo há séculos. Né? Vai ter pessoas que vão fazer diferente? Vai. Mas enfim, nós buscamos os sábios. Só um minutinho que o Yair está aguardando. Fala aí, Yair, rapidinho. Deixa eu dar uma opinião aí. Que é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que esse primeiro Pêssego que foi feito no Egito, ele foi uma data vigente, do acontecimento vigente que estava acontecendo ali. Então, o cordeiro teria que ficar do dia 10 até o dia 14, à tardinha. Tem que entender que a tardinha ele vai dar na nona hora do dia. Não, mas se você pegar o dia que Yeshua faleceu, qual foi o dia? A questão do subsídio dos sábios para você não estourar uma cerca. Não, mas deixa eu completar. Sim. Porque quando o Eterno dá o mandamento lá no Egito, ali eles tinham um prazo muito curto para eles sair do Egito. Então eles não podiam demorar. Então o cordeiro tinha que ser imolado à tardinha, que seria a nona hora, mais ou menos. E quando foi por volta das 18 horas que o sol se pôs, já não era mais Pêssego. Já estava no dia de Matzah. Por isso que ela está falando, e à meia-noite eu vos tirei do Egito. E ele saiu às Baruch pressas. Hashem. Entendeu? Ó, posso só Hã? fazer um complemento? Meia-noite. Ô Jacinto, É posso Gregoriano. só fazer um complemento? Aí tem que ver a tradição, né? Aí tem que ver a tradução. Po- Mas lá está dizendo que nesse mesmo dia eles saíram do Egito à O noite. nosso dia Tá. ele vira Aqui, ó, no pôr do Na sol. Torá da editora Sefer, no comentário desse passuco, diz o seguinte: segundo Flávio Josefo, esse sacrifício era oferecido entre 13 e 5 horas da tarde. Tá? 13 e 5 horas da tarde. Baruch Hashem. Então, para a gente seguir, para a gente não ficar preso nesse assunto, porque ele vai passar pelo nosso shiur, e foram dúvidas importantes, e Baruch Hashem que temos um exército forte aí para, né, com opiniões um pouco diferentes, mas dá para se entender a forma que nós celebramos. O Rabi Israel Salanter, ele vai ensinar que uma pessoa pode passar dias limpando a casa para a peça, mas ela deve lembrar que a principal limpeza é a do coração. Meu irmão, você está limpando a tua casa a semana inteira. Você tem a possibilidade, mas o teu coração não está limpo para esse momento, nem continua. Não adianta.
É como eu falo para os irmãos. Shabat, meu irmão, é dia de festa. Shabat, você deixa toda a tua preocupação da semana fora. Tudo. Tá uma guerra em casa, tá uma guerra no trabalho. Fica do portão para fora, porque esse momento é o dia de você celebrar o eterno. Pensa é a mesma coisa. Se o teu coração tá cheio de angústia, é isso que vai sair da tua boca. Para que a sua casa seja limpa do Hametz, começa primeiro com o teu coração. E não deixa de fazer a limpeza da tua casa. Se tua família não segue, você não tem um canto, trabalha a limpeza do coração deles. Leve 1 ano, leve 2 anos, leve 5 anos, leve o tempo que precisar. Mas trabalhe. Saiba que quando você apontar um dedo para alguém, você tem 3 apontando de volta para você. Ou seja, no momento que você levantar a voz, no momento que você magoar, no momento que você ceder à raiva, o teu testemunho como judeu caiu por terra. E não vai ter festa de peça nenhuma nesse mundo que convença. Agora, no momento que você guardar o teu coração, mantê-lo limpo e preparado, você vai sorrir enquanto as músicas judaicas cantam na tua televisão e você faz a limpeza da tua casa. É igual quem faz a ralá. Não é simplesmente amassar um pão, deixar crescer e assar. A pessoa que prepara a ralá, ela tem que saber as brahot que ela precisa falar. Ela tem que falar essas brahot com kavaná. Ela tem que colocar kavaná naquilo ali que ela está fazendo. Para que o Eterno receba, porque é o trabalho das mãos dela. Como co-criadora, ela está fazendo o melhor dela ali para o Eterno. E ela tem que saber dessas coisas. Não sabe? Procura as irmãs que sabem fazer. Elas vão indicar o livro e dá tudo certinho. Baruch Hashem, nós temos irmãs abençoadas que buscam esse conhecimento e está disponível isso para todas as pessoas. Então a Hassidut, ela vai ensinar que cada quarto da casa simboliza um aspecto da vida da pessoa. Pensamentos, palavras, ações. Preparar a casa para a peça significa alinhar todas essas áreas de santidade. A busca do Hametz, ela chama-se de Bedkat Hametz. Ela acontece, meus irmãos, na noite anterior à véspera de Pessa, tá? É costume tradicional apagar as luzes, usar uma vela, usar uma pena, usar uma colher, usar um saquinho para recolher. Em geral, na Haggadah de Pessa, existem as referências e as brahot. Por isso que eu falei que é importante, na medida de cada um, adquirir, para que você possa estudar. Se não for para essa, para a próxima, mas que estude. É importante. Pequenos pedaços de pão, e aí a criançada gosta, são escondidos previamente para garantir que a brahá não seja em vão. E aí a criançada vai gostar de ouvir. Já participaram aqui disso, né? Podemos chamar as crianças para achar o Hametz escondido, recompensando com moedas as que acharem. Isso vai trazer para as crianças um interesse maior pelas coisas sagradas. Normalmente a gente separa um dinheiro, uma quantidade legal, né? Uma graninha para elas. E para as outras que participaram, a gente normalmente separa umas moedinhas, né? Alguma coisinha para também não passar em vão. Mas isso não é uma obrigação. É bem escondido para que as crianças saiam revirando mesmo. E elas saem procurando aqui por cima. Então é um momento legal para elas. É um momento que acontece nas casas também das pessoas. Isso vai trazer para a criança interesse maior das coisas sagradas. Não se deve ter nada de hametz na casa. Todo o alimento deve ser ingerido antes do dia ou deslocado para a casa de uma pessoa que não festeja a festa, como vizinhos e amigos. Existe a tradição, como eu falei para vocês, de vender o hametz antes da festa e depois comprar novamente. Então vocês podem fazer o
combinado com seu vizinho, com seu amigo, mas entendam, você vendeu, está na posse dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser comer, deixa comer. Não fique triste, é um combinado e deixe isso muito bem claro para ele. Deixe isso muito bem claro, para que não haja nenhum engano. Isso. Pronto. Faz tudo em bolo que a gente toma nos cafés, faz em pão que a gente come rapidinho, tem macarrão, faz macarrão, traz para a sinagoga, vai eliminando. Calcula, faz o cálculo bonitinho para entender, ó, eu tenho tantos shabates até Pessa. Então eu tenho tantos pacotes de macarrão. Se eu levar para a sinagoga, eu faço macarrão dia tal. E aí vai me sobrar. Pronto. É isso que a gente está fazendo. A gente não fez compra nenhuma. Está só consumindo o que está em casa. Para quando chegar lá, só vai ter a tapioca e matzá. Fez isso, aí sim você vai fazer a bênção, né? Baru, Atá, Adokai, Eloqueno, Mele, Raulan, achei que deixando, Bemis, Votav, Svan, Albiur, Hametz. Aí você vai fazer a bênção. Depois da busca, declara-se que qualquer Hametz desconhecido seja considerado como pó da terra. Por quê? Porque pode ser que num vãozinho fique um pedacinho. Mas quando você faz a declaração, qualquer resquício é apagado. Vira como pó da terra. Você não precisa se sentir culpada, porque de repente você achou. Você fez a brahá para isso. O Mussar ele fala, né, que a vela usada na busca representa a consciência espiritual. Assim como a vela ilumina os cantos escuros da casa, a consciência iluminada pela Torá revela os cantos ocultos da alma. Vocês entendem que tudo que a gente pratica para fazer as festas, o shiur, o shaharit, o arvit, o minha, tudo que a gente faz aqui na frente tem um significado. Se nós fazemos a nossa reverência, se nós saímos de costas daqui, se nós fazemos a nossa midá voltada para Jerusalém, se nós juntamos as 4 pontas do tzitzit no Shema completo e enrolamos nesses 2 dedos, e aí no Vaiomer trocamos para esses 2 dedos da mão direita. Tudo tem um significado. Tudo te aproxima do Eterno. Isso para os homens. Então, assim como a gente usa a vela para essa busca dessa consciência espiritual, a Torá, ela ilumina a nossa consciência. Assim como a vela ilumina os cantinhos por causa dos pães, dos grãos que podem estar ainda na casa, a Torá ela vai iluminar a sua mente. E o Talmud ainda vai ensinar: a vela de Deus é a alma do homem, que examina todos os recantos do coração. Está lá em Provérbios 20, 27. Os mestres assídicos explicam que buscar o Hametz à noite simboliza o trabalho espiritual de procurar dentro das áreas ocultas do coração, onde muitas vezes se escondem atitudes que precisam ser purificadas. Vocês entendem que a todo momento a nossa busca, ela se reflete na nossa alma de alguma maneira? Vocês compreendem que não é só uma pura limpeza da casa para uma festa, mas é a purificação do teu coração, da tua vida, da tua alma, daquele sentimento ruim que você guardou por qualquer atitude que foi cometida contra você ou você presenciou. Tudo isso, ela representa. Essa festa vai simbolizar a tua libertação.
Limpa o teu coração antes. E aí, na manhã, na véspera, ocorre o que, gente? O que ocorre com o Hametz? O Biur Hametz. O que é isso? Quem responde para mim? A queima do Hametz. Todo Hametz encontrado é queimado em uma pequena fogueira na parte da manhã na véspera do dia 14 de Nissan. Se não for possível queimar, joga-se no lixo. E o lixo deve ser retirado da casa. Segundo a tradição mística, o Zohar, a queima do Hametz simboliza a destruição da inclinação negativa do Yetzer Hará. Os mestres de Mussar ensinam que não basta identificar o erro interior, é necessário também queimá-lo. Isso é tomar decisões tomar decisões práticas para abandoná-lo. Então você já recolheu a sua inclinação. Você já recolheu o fermento do pecado. Agora você vai queimá-lo. Shaul mora num apartamento. E agora? Taca no saco de lixo e já leva para caçamba. Era. Simples. Não tem que queimar. A tradição está falando que eu posso jogar no lixo. Se eu posso jogar no lixo, então eu vou jogar no lixo. Mas se eu tenho um quintalzinho, uma área que dá para mim queimar e não vão chamar bombeiro para mim, beleza, queima. Normalmente é uma coisinha de nada, porque você já fez a sua limpeza, você juntou aquilo num papelzinho. É uma coisinha de nada. Então, às vezes, acabou. E a Kiará. Eu provavelmente eu vou finalizar o meu estudo meia hora antes da Havdalah, para que a gente possa ter tempo da nossa refeição. Então eu vou introduzir o conceito da Kiará e no próximo shiur, do sábado que vem, nós vamos continuar o assunto. Nós vamos esgotar o assunto de Peça até o último dia. O shiur à tarde vai ser focado só para isso, né? Então, só para a gente seguir, falando um pouquinho da Kiará. A Kiará, meus irmãos, e seus componentes é o prato de rito de Peça. A Kiará é a bandeja do Seder, que contém os elementos simbólicos. E que elementos são esses, meus irmãos? Zeroa, osso assado de galinha ou gado, que vai lembrar o sacrifício de Pêssah, conforme Shemot 12. Aquele que alguns não aceitam. Beitzá. Se você não põe o Beitzá, não está completo. E o que é o bendito do Beitzá? O ovo. Não, porque não, lá no século... Meu irmão, segue o que o judaísmo segue. Beitzá simboliza o sacrifício festivo e o luto pela destruição do templo. Simples. Não vai sair dali um ser alado. Enfim. Maror. Vocês gostam, né? Maror. Ervas amargas. Representa a amargura da escravidão. Com as ervas amargas comerão. Êxodo 2, 12, 8. Haroset. Mistura de massa, de doces, maçãs raladas, vinho, nozes, tâmaras. Lembra a argamassa usada pelos escravos. Carpaz. Vegetal. Salsa ou aipo. Cebola ou batata. Simboliza vida, renovação. Hazeret. Segunda erva amarga, usada no sanduíche de Hillel. Na tradição racídica, cada elemento da Kiará representa uma dimensão da jornada espiritual do povo de Israel. Então vocês entendem que tudo que a gente está estudando é para que a gente possa cumprir melhor o nosso Peça. Tudo tem um significado espiritual. Nada tem significado das nações.
nada significa deuses das nações, nada significa tradições das nações, é judaísmo. Não é Frankenstein judaico, porque muitos querem e optam por um Frankenstein de kippah. E como eu sempre falo, não espere Moisés descer do céu com a barba azul para ensinar você a fazer direito, porque ele não vai descer. Você tem irmãos, você tem uma sinagoga que está preparada para te ajudar e auxiliar. E te digo mais, muitas das dúvidas, né, Quinto C? Muitas das dúvidas, meninos, obrigado. Muitas das dúvidas que são faladas na são assuntos importantes. E nós temos Baruch Hashem, nós temos irmãos aqui bem capacitados para nos ajudar a compreender pontos que às vezes nos fazem passar. Mas por hoje é só. Eu vou ficar por aqui. E na semana que vem nós vamos retomar o nosso estudo voltando a falar da Kiará e seguindo. Então, meus irmãos, venham, não fiquem em casa, venham aprender, venham estudar. E se esforcem para ficar. Se todas as pessoas que foram pelos motivos justos foram Hashem. Mas se não, façam um esforço para vir. Porque são informações importantes que vão ajudar vocês a cumprir uma festa kasher. É o fundamento, as bases que vocês precisam. Para aqueles que desejam adquirir um pouco mais desse conhecimento, tem em casa, né? Nós temos aqui irmãos que podem ajudar, auxiliar, né? Dar uma direção. Nós temos a Resgate Judaica que nos ajuda com material maravilhoso. Isso é muito importante. Vão lá, entrem no site, vão na loja, na Conde de Sazeda. Vocês vão ver como vai trazer luz para a vida de vocês. E novamente, não estou aqui usando a Bimá como palanque para vender nada. Eu estou falando para você que o conhecimento está ao seu alcance. A tua libertação do Egito começa no momento que você entende o porquê que você está cumprindo. E às vezes, se você não tiver ninguém aonde você está aí agora para te falar, você tem material para te ajudar. O restante, dá o primeiro passo, o Eterno vai trabalhando. Coloca a tua kavaná em intenção. Adquira, se esforce. E você vai ver que as coisas vão se tornar muito mais práticas para você no futuro. Amém? Baruch Adonai Leolam. Amém. Vê amém. É isso aí, meus irmãos.